Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, refletindo na segunda tábua da lei, a regulação das relações humanas, a expressão de amor ao próximo. Nos diz a palavra de Deus que aquele que ama, cuida, né? Aquele que ama, guarda dos seus. Quem ama, não transgride, não ofende. Desta forma, nós podemos ver que o amor para com o próximo é expresso em cada uma dessas relações. O sétimo mandamento que temos estudado vai falar da relação conjugal como meio estabelecido por Deus para a pureza sexual do ser humano. Vejamos como os teólogos de Westminster continuaram a reflexão a este respeito, tratando sobre as restrições ou as proibições do sétimo mandamento. Pergunta de número 72 do Breve Catecismo de Westminster nos diz assim: que proíbe o sétimo mandamento? E a resposta é: o sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuros. Estes três níveis precisam ser considerados em cada aspecto que nos é dito aqui. Porque, como nos diz o texto bíblico, o texto de Tiago, o pecado começa na cobiça do próprio coração. O Senhor Jesus diz, olha, de todas as coisas que você deve cuidar, cuide do seu coração, porque é do coração que procede os assassinatos, os adultérios, os roubos. Né? Tudo consiste nessa cobiça, que Tiago muito bem vai dizer que a cobiça, quando toma conta do coração, dá luz ao pecado. Tudo começa dentro do próprio coração. A hipocrisia consiste em a pessoa abrigar dentro do seu coração o pecado, não é? Às vezes até executando também, escondendo os outros, mas querendo pousar de bem na fita por não ter tido a coragem de executar. Não é assim que deve ser conosco. Em Tiago capítulo 1, nós lemos o seguinte, versículos 13 a 15. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós não podemos ser superficiais na avaliação do pecado em nossa vida, queridos. Abrigarmos desejos lascivos em nosso próprio coração, mesmo que não os executemos como atos, consiste na transgressão do sétimo mandamento. Consiste em abrigar a impureza, em abrigar a transgressão quanto à pureza relacional e sexual. E isso nos contamina. Ninguém que fica alimentando o seu coração com imoralidade conseguirá passar ileso. Ninguém que entra em relações de intimidade com outras pessoas fora do casamento conseguirá passar ileso pela vida. A banalização da vida e do sexo, a desvalorização, a sensação de instrumentalidade, de pouco valor, de utilidade pragmática, a diminuição da beleza, de tudo isso serão consequências inevitáveis da transgressão. O adultério traz consigo uma expressão clara e autoevidente de um egoísmo e de uma aspiração idólatra. Quando alguém entende que tem o direito a um prazer acima de qualquer outra coisa, não importando a forma como consegui-lo, ainda que seja consensual. A palavra de Deus cercou este elemento tão potencial da vida humana, que é o prazer sexual, com os critérios do compromisso, da aliança do matrimônio, para que haja uma nutrição de um potencial relacionamento crescente, em companheirismo, em vida gerada, gerando filhos, família, contribuindo para a sociedade, preservando o que há de melhor potencial nas relações. Numa intimidade sexual, não são apenas fluidos que se trocam. Há um compartilhar mais profundo do ser humano com o outro. E por isso mesmo, dá-se a esta intimidade, ou a estes prazeres, sem a relação harmoniosa entre o marido e uma mulher, é algo distorcido. Toda busca de prazer sexual fora desta relação comprometida entre um homem e uma mulher cobrará a sua fatura de desvalorização e de desconstrução humana. O texto sagrado nos diz em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo, disse o Senhor Jesus, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já no coração adulterou com ela. Em Efésios 5:4 nós lemos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça deve haver no seio da igreja do Senhor. E no verso anterior,
Verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. O apóstolo Paulo, escrevendo ainda aos Tessalonicenses, veja, uma cidade grega, numa cultura que estava habituada à promiscuidade, à entrega e aos prazeres, havendo até mesmo divindades sexuais e líderes religiosos que eram prostitutos cultuais, escreve palavras de exortação à vida santa quando nos diz o seguinte: pois esta é a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:3, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação. Lembremos que, como cristãos, nós somos chamados a apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. A nossa mente, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, diz 1 Tessalonicenses 5:23. Portanto, queridos, lembremos, olhemos para o nosso Senhor, que sendo homem verdadeiro na sua humanidade, não se entregou à lascívia, à luxúria e nem mesmo precisou experimentar o prazer sexual para ser plenamente humano. A sua humanidade foi real e foi suficiente. Ele preservou-se em santidade diante de Deus. É porque Jesus foi absolutamente santo e que ele, como Senhor da igreja, e fiel da igreja, e noivo da igreja, nos santifica e nos ajuda como cristãos, na sua dependência, a cultivarmos uma santidade também sexual. Que Deus nos ajude. Olhemos para este elemento tão pertencente à vida humana, tão presente na vida humana, conforme o Senhor nos apresenta. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela instrução santa da tua palavra e pedimos o teu auxílio para sermos por ti preservados em santidade em nossa sexualidade. Somos contaminados por tantas más influências e nos deixamos, por vezes, sucumbir a critérios menos rigorosos de filtragem da nossa mente e do nosso coração. Perdoe-nos pelas transgressões nessas áreas e ajuda-nos a cultivarmos a pureza moral e sexual. Dá-nos, ó Deus, casamentos solidificados, bem construídos, bem trabalhados, para que a cooperação seja rica e profunda. Ajuda-nos a olhar para o nosso relacionamento matrimonial como Cristo se entregou fielmente à sua igreja e a igreja chamada para fielmente seguir a Cristo somente. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Guardo você amanhã.